Agora vamos ao boletim esportivo com Marcos Bonechini. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite, Mariana. Tudo bem, e você? Tudo bem. Quais são as notícias do boletim do Esporte Mais de hoje? Hoje a gente tem bastante coisa. O final de semana foi agitado, o esporte teve muita competição, não só o futebol, mas o esporte regional também. Então eu começo aqui falando do basquete, né? O basquete feminino de Santo André. O Santo André Apaba recebeu na sexta-noite no ginásio Pedro Della Antônia a equipe de São José. E olha, venceu mais uma, hein? Pelo placar de 70-50. E com essa vitória, a equipe passa para o segundo lugar no Campeonato Paulista. As comandadas aí da técnica Ariusa estão mandando bem, reagindo, venceram 2 clássicos contra São Bernardo e agora já sobem na tábua de classificação para a segunda posição. E falando de handebol, aliás, o handebol teve agitado aqui, o handebol da região no final de semana. O handebol feminino, o time de São Caetano recebeu São José também, no sábado, no ginásio Eda, e infelizmente perdeu. Placar 18-21. Já o time de Santo André, esse venceu, hein? No sábado, o time de Osasco por 20-17. E a atleta Daniela Giacomazzi foi a melhor jogadora e com essa vitória o time ficou próximo da classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Quer dizer, o handebol crescendo aqui na região, né? Já na Liga Nacional Feminina, também de handebol, o São Bernardo ADC Metodista foi a Santa Catarina e venceu bem a equipe de Blumenau por 28-24 e essa foi a segunda vitória do time do ABC. Saindo das quadras de handebol, já para o voleibol, o super vôlei de Santo André, no sábado à tarde, foi a interior, na verdade a região ali de Taubaté, encarar o Funvic Taubaté pelo Campeonato Paulista e perdeu, infelizmente perdeu por 3-0 os comandados aí do Marcelo Madeira, que jogam com uma equipe sub-21, a equipe ainda vai se reforçar para a Superliga Nacional, que acontece a partir de outubro, novembro. Está jogando Paulista com a equipe sub-21, perdeu mais uma. E amanhã, pelo Super Paulistão de handebol feminino, o time de São Caetano vai até Ribeirão Preto encarar o Ribeirão. Já o time da Metodista recebe no Baetão, em São Bernardo, o time de São José. Os 2 jogos ocorrem às 8 da noite. E o ginásio do Baetão amanhã tem rodada dupla antes do handebol, hein? O time feminino de São Bernardo recebe às 7 da noite a equipe do Renata Valinhos Country. A entrada é franca, portanto, você da região compareça, apoie, mas esse super jogo aí é o esporte do ABC aí, a gente tem que prestigiar, né? Vamos falar de futebol, vamos falar de Copa Paulista, os times da região entraram em campo, São Caetano já classificado, foi ontem a Guarulhos encarar o Flamengo e venceu, hein? Aliás, goleou 4-0, balançaram as redes Sandoval, Rafael Toledo, Magrão e Hermínio. O time continua na liderança do Grupo 4 com 22 pontos, invicto e, como eu já disse, já classificado para a alegria do técnico Luiz Carlos Martins. Já o Netuno, conhecido Água Santa, foi a São Paulo enfrentar o Nacional da capital no sábado, hein? E venceu 2-1. Gols marcados aí pelo Bruno Gaúcho e William. E com esse resultado, Mariana, o time também garante a sua classificação para a próxima fase da Copa Paulista, assim como o São Caetano. Muito bacana, hein, Marcos? Quem não foi tão bem e está lutando por uma vaga aí, a Série A3 do Campeonato Paulista, é a Locomotiva, o Grêmio Mauaense, comandada por Paulo Jamelli. Recebeu no primeiro jogo de mata-mata das quartas de final a Portuguesa Santista em Mauá e acabou sendo derrotado. 1-0 e agora só a vitória interessa ao time de Mauá, que no próximo jogo tenta aí passar para as semifinais do Campeonato Paulista da 4ª divisão, é o jogo de volta na Baixada Santista e o time precisa vencer se quiser sonhar aí com o acesso. Saindo da região, hora da gente falar dos grandes clubes de São Paulo. Final de semana não teve rodada do Brasileirão, teve um jogo só, né? De Botafogo e Grêmio, enfim, times paulistas não entraram em campo, até por causa da rodada aí da eliminatória da Copa do Mundo, né? Data FIFA, então as seleções estão jogando entre a quinta-feira, quarta, quinta-feira,
até a terça que o Brasil entra em campo, né? Então vamos falar do timão do Corinthians. O técnico Cristóvão Borges fez um treino tático no dia de hoje e declarou que o atacante Gustavo, aquele que é o grande artilheiro da Série B e veio contratado junto ao Criciúma, pode estrear nessa quinta no jogo contra o Sport. O jogador tem se destacado muito nos treinos e chega com uma solução imediata para a falta de gols da equipe, já que já negociou, inclusive, o atacante André com o Sporting de Portugal e agora aposta todas as suas fichas no Gustavo. Falando de choque rei, o famoso choque rei é o clássico Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo jogam essa semana aí, aliás, em posições distintas na tabela. E olha, Palmeiras muito melhor, é claro, São Paulo lutando ali na parte de baixo da tabela. Já foram vendidos mais de 32 mil ingressos para esse jogão aí. A diretoria palmeirense espera a casa cheia e olha, até quebra de recorde de público no estádio. O preço dos ingressos são de R$ 50 meia entrada, né, que vai na Superior Norte e Sul, e R$ 200 para inteira nas cadeiras Central Oeste. Lá o Allianz Parque é dividido por áreas, zonas, Central, enfim. Aliás, a gente tem o nosso querido Vitor Carreiras aqui, palmeirense, né, convicto, está em todos os jogos do Verdão e vai estar assistindo esse jogo aí. E lá no Palmeiras, o técnico Cuca fez um treino tático hoje sem o atacante Gabriel Jesus, que serve a seleção brasileira agora nas eliminatórias, mas a diretoria estuda um plano, aliás, super plano, hein, para que o atacante participe do jogo contra o São Paulo na quarta-feira. A diretoria está pensando em montar um esquema de trazer um avião executivo, trazer o atleta para poder jogar logo depois do jogo em Manaus, trazer o jogador para que ele atue no outro dia já nesse clássico aí. Afinal de contas, o Palmeiras quer se manter na ponta da tabela e o Gabriel Jesus é o seu principal atacante, a joia do clube, já vendido para o Manchester City, mas é um jogador que tem feito muita diferença no ataque do Verdão. E o Peixe, hein? O Santos treinou hoje pela manhã e o técnico Dorival Júnior ainda não sabe se vai poder contar com o atacante Copete, que não treinou novamente devido a um desconforto muscular. E também o meia Lucas Lima, que está na seleção brasileira. Os prováveis substitutos dos dois devem ser Jean Mota e Vecchio. É o Santos tentando montar também o seu quebra-cabeça, o Dorival Júnior, para as perdas de alguns jogadores, para voltar a ser competitivo. Andou perdendo jogos importantes, caiu na tabela de classificação, precisa se recuperar. Alguns garotos do Santos Sub-20 treinaram novamente com os profissionais, o Santos que tem essa característica de lançar atletas, e o técnico Dorival Júnior vem testando novos nomes, como, por exemplo, Matheus Oliveira, Arthur, Walterson. Eles são destaques do campeonato Sub-20. Aliás, esse final de semana teve confronto do Campeonato Paulista Sub-20 entre Corinthians e São Paulo. E pelo menos lá o São Paulo está mandando bem, viu, Mariana? Goleou 5-0 na Arena Barueri, vencendo aí o Corinthians num confronto do Campeonato Paulista Sub-20. Já no Tricolor, o treino de hoje, né, pela manhã, já falando do São Paulo, o técnico Ricardo Gomes deu pistas aí de um provável time que encara o Palmeiras na quarta-feira. Ricardo Gomes deve estar quebrando a cabeça mesmo, hein? A dúvida é se começa com Daniel ou Luiz Araújo. Rodrigo Caio ainda não está 100%, mas já participou do treino no time reserva. Já Michel Bastos, esse é um problema no São Paulo, né? Participou do coletivo no time reserva, mas depois da primeira parte precisou de atendimento médico, ele sentiu dores no tornozelo. Aí fica aquela dúvida, né? Michel Bastos estaria ou não machucado, está se poupando, não quer jogar. É o torcedor são paulino que fica nessa dúvida aí. E lembrando, essa semana, aliás, amanhã, tem Brasil e Colômbia em Manaus. A gente vai amanhã trazer muita informação sobre esse jogo. O Brasil, que na estreia do Tite foi muito bem, venceu o Equador fora de casa. E agora em casa espera um grande público em Manaus e o time jogando aquela bola redondinha que jogou em Quito. Mariana, eu fico por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações, mais um boletim do Esporte Mais.